Hoje eu, DJ Henrique Bass, irei entrevistar o truta meu aqui, o Tota, aqui da cidade de Santo André, um grafiteiro. E nesse momento você está ouvindo a música I Hate to Go Work, do Fila Fresh Crew, 1988. O vocalista é o D.O.C. Nessa época ele fazia parte do grupo Fila Fresh Crew. Depois ele saiu de Dallas, no Texas, e migrou para a Califórnia, conheceu o Dr. Dre e começou a carreira solo como D.O.C. Agora vou lá para casa do Tota entrevistá-lo. DJRick.tk, te vejo lá! Julho de 2009. Beleza, Tota? Tudo bem, graças a Deus. Tota, quando você viu pela primeira vez um grafite? Bom, as primeiras coisas que eu vi, as primeiras informações que eu vi ligadas a grafite, eu vi em capas de disco, né? Isso no finalzinho mesmo de 80, tipo 89, começo de 90, né? Até mesmo porque a gente tinha uma equipe de baile no Centreville que era a JMC, né? Que fazia as festas de rua. E depois eu vi alguma coisa na parede mesmo, eu vi alguma coisa do Puma, né? Mas aí já em 93, antes disso eu vi uns grapichos, a gente chamava de grapicho, que na época a gente falava que era mistura de grafite com pichação, que eu vi do pessoal do Biltres e o pessoal dos Faraós. Isso aí já era um pouco antes de 93, assim, né? Mas foi tudo ali em volta de 90 e... Não, agora que eu tô lembrando. Eu vi, sim, um grafite do Puma nos anos 80, final de 80, bem finalzinho. Mas, na verdade, foi meio que uma decoração que ele fez na escola Meruton, que era uma caixa d'água que tinha... Aí ele fez uma turma da Mônica lá, uma Mônica surfando e tal. Ali foi um começo de alguma coisa na parede. Ali não era o original grafite, mas era um começo, né? E depois eu vi essas imagens que eu acabei de falar, do pessoal fazendo grapicho, e depois dele, em 93, aqui nas pilastras do Carrefour, né? Então essas informações começaram pelos discos, grapicho e Puma mais tarde, em 93. Quando que você fez seu primeiro grafite? Fiz em 90 mesmo. E onde que foi? Esse grafite ele estava até o ano de 2003, ele estava ainda na escola, onde foi feito, né? Na escola Oscavo. O pessoal conhece a escola como Oscavão, que fica ali no Parque Novo Oratório, né? E ali, Parque Novo Oratório, bairro Bangu, para ser mais preciso, bairro Bangu. E essa escola, uma escola estadual, se eu não me engano, eu fiz em 90 e apoio de ninguém, né? Apoio de Deus só. E na época eu tinha um grupo sádicos já, que era os sádicos, que a gente chamava sádicos grafite, né? Aí porque a gente tinha o diferencial da palavra grafite, porque os sádicos em si ele era um grupo que no começo era gangue e depois ele ficou sendo um grupo cultural. E aí sádicos grafite pode diferenciar, né? Ter outra repartição aí. Então foi em 90, na escola Oscavão, do bairro Bangu de Santo André. E exatamente o que foi o seu grafite? Então, a gente tinha um vício muito de letra na época. Quase ninguém desenhava personagens, cenários e tal. Então esse vício da letra foi o que a gente fazia, porque a gente tinha um costume de fazer as letras, o próprio nome, letras simples, e logo a gente acrescentava um pouco mais de cor e formas, né? E aí a gente tinha uma ideia muito de fazer umas letras com as cores, tipo 3 cores, vai vermelho, amarelo e azul. E sempre uma escorria na outra, né? A de cima escorria de baixo e por aí ia. E o contorno grosso de preto, assim. E aí ao lado a gente fez um desenho de um personagem que era um rapaz de touca, uma touca escrito Sádicos, com um taco de beisebol na mão, que a gente tinha um taco de beisebol. Aliás, tem ele até hoje? Deve estar aqui. Eu lembro dessa época aí, Sádicos, tinha do outro lado do Centreville, tinha os detentes, né? Deve ter aqui o taco, mas o original mesmo não tem, o original tá escrito Sádicos de pirógrafo. E aí a gente, o taco de beisebol e o rapaz de sobretudo, se eu não me engano.
Na época a gente colocava ele com um tênis Converse, que era o Cons, que na época era um pouco... Era um plano era um sonho de consumo assim da gente, né? E aí a gente desenhava dessa forma. Aí sempre era um personagem do lado e letra do outro, né? E escritos sádicos e esse personagem. Esse foi o desenho. E depois o nome de todo mundo da galera. Aí mais de 20 nomes, né? 3 pintava, mas 20 ganhava crédito ali. Então os desenhos, na época, os desenhos eram esse tipo assim. Ninguém fazia mais além disso. Era sempre um personagemzinho, uma letrinha. Sempre era isso. Não tinha muita coisa. Ou 3 cores, 2 cores. E você usou o que nesse grafite? Spray ou só latex? Latex e pincel. Latex e pincel. Só. Tota, você já grafitou em vagões de trem? Eu, na verdade, eu não sou muito profissional nisso não, mas eu já pintei uns 2 vagões já, né? Eu pintei em 2000 acho que foi 2001 ou foi 2000, que eu pintei um cargueiro de cimento Minas, Minas. Ah, é? É. Aí eu escrevi Tota mesmo, já tinha meio desgarrado de sites, eu colocava só Tota. E depois eu pintei, um pouco mais tarde, eu pintei um outro com o pessoal da Finlândia. O pessoal veio pro Brasil e tal, eu queria pintar uns trem, aí a gente acabou pegando também outros cargueiros. E aí a gente fez também, né? Nós pintamos todos em Santo André, né? Mas eu nunca fui profissional nisso, assim. Só fiz essas 2 experiências só pra me ver como era, né? As pessoas falavam e eu nunca tinha feito. Então eu fiz esses 2 pra ver se era tudo aquele orgasmo mesmo, né? Mas não senti muita coisa não. Nessa sua vida como grafiteiro, você falou o pessoal da Finlândia, já conheceu muita gente assim do primeiro mundo, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que vieram pra cá? Então, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, mas sempre foi de forma estranha, então eu nunca quis conhecer. O que é forma estranha? Eu acho que as coisas têm que ser natural, né? A pessoa vem, te conhece, é apresentada por alguém, etc. Ou se eu fosse para algum outro país, conhecer então essas pessoas. Mas, por exemplo, no ano de 2003... Não, no ano de 99... No ano de 99... veio um rapaz pro Brasil chamado Lumit, né? E aí, assim... aí ele veio, ficou em São Paulo com algumas pessoas e tal, depois quis conhecer Santo André e tal. E aí, então... acabou vindo para Santo André. Só que a forma que foi conduzida, né, a vida dele e as pessoas que pintaram no mesmo suporte que ele, eu achei que ficou uma coisa meio forçada, assim, sabe? Muitas pessoas querendo ficar do lado dele, querendo estar mais próximo. Então, eu não consigo... Você é mais discreto, sua maneira, né? Eu fico mais na minha. Eu acabei não pintando no dia, indo pintar no outro dia sozinho, para não deixar minha vaga lá. Mas no dia eu me recusei a pintar, porque eu não admito essas coisas, sabe? Eu acho que a pessoa pode ser do país que ela quiser ser. Ela não é melhor que ninguém, sabe? E eu acho que tem muita gente que se diminui para as pessoas a toco de banana. Então, para conhecer as pessoas dessa forma, eu não quero conhecer ninguém. Eu prefiro que seja uma coisa natural. Tenho sim sonho de conhecer muitas pessoas, mas de forma natural.